Enquanto vamos chamar para ela, vamos cantar somente crer. Somente crer. Deus amado, Deus único, Criador dos céus e da terra. Amém. Aquele que conhece o fim antes do princípio. Amém. Aquele é o Pai que nos viu desde antes da fundação do mundo. Amém. E nos predestinou para que fôssemos filhos por adoção. Amém. Eis-nos aqui, ó Pai, ouvindo esse hino. Um hino, Pai, que o teu servo diz quando era cantado no tabernáculo Branham, o anjo do Senhor ficava feliz. E nós queremos nesta manhã que o anjo do Senhor está alegre. E queremos, ó Pai, que grandes coisas acontecerão. Por isso pedimos, ó Pai, toma a preeminência de tudo. Num princípio até o fim. Tome o controle, ó Pai, dos meus lábios. Venha e fale por intermédio de mim. Que eu possa ser apenas um instrumento em tuas mãos. Que as minhas palavras possam ser colocadas lá e as tuas palavras possam sair. Amém. Tudo para a tua honra e glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, assim pedimos. Amém. Amém. Sem mais delongas, vamos ouvir nossas Bíblias em Êxodo. Êxodo capítulo 17. Êxodo 17, 5 e 6. Vamos começar no 1 até o 6. Depois vamos em 1 Coríntios 10, 1 a 6 também. 17, estão lá? Assim diz a palavra do Senhor. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sin, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disseram: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés. Vejam, o povo murmurou contra Moisés. E disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos gados? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo?
Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio. Vai, eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. 1 Coríntios. Vamos em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, 1 ao 6. Vamos ver mais rápido. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram. Não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram, todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Guardam bem isso. E a pedra era Cristo. Amém. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, acabamos de ler a Tua Palavra e cremos que a Tua Palavra é vida, Pai. Amém. Pois ela é Deus em forma de letra. Amém. E Tu, Deus, és vida para nós. Amém. E pedimos, ó Pai, enquanto estaremos falando da Tua Palavra, vem e inspira-nos, ó Pai. Amém. Que a Tua unção, a unção do Espírito Santo, possa tomar o controle de tudo. Amém. E que o anjo do Senhor possa manifestar a Sua mão em nosso meio. Amém. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim pedimos. Amém. Amém. Podeis assentar. Lemos duas escrituras, em Êxodo e em 1 Coríntios. 1 Coríntios é mais ou menos, é Êxodo também, ou seja, essa escritura que nós acabamos de ler em 1 Coríntios, ela está a se falar desse Êxodo que acabamos de ler. Que Deus, o povo, como sabem, Israel, Israel tem sido um exemplo histórico da igreja. Israel é um tipo, digamos assim, um tipo perfeito da igreja. Porque Israel estava no Egito, saiu, passou no deserto, a terra prometida. Vamos dizer, é um tipo de um cristão. O cristão estava onde? O cristão estava no mundo, o Egito tipifica o mundo. Estava no mundo e era escravo do pecado. Então Deus o tirou do mundo e o tirou do mundo e enviou Moisés. Como sabemos, o Moisés hoje já temos ouvido muito disso, não é? Tirou do mundo, saíste do mundo e veste na palavra. Mas na palavra não entraste logo na terra prometida. A mamãe diz, o tipo da terra prometida, o tipo perfeito é o Espírito Santo. Podemos pegar a terra prometida como outras coisas, mas o tipo perfeito, o verdadeiro real sentido, digamos assim, da terra prometida é o Espírito Santo. Antes de entrar no Espírito Santo, na terra prometida, primeiro passamos no deserto. Mamãe diz que o deserto é o tempo das provas. Amém. Quando tu crês a palavra, vem provas. Esse é o tempo do deserto. O tempo que o povo de Israel teve também. E depois, digamos, saltando, é que tu entras na terra prometida. Que é o Espírito Santo, tu és cheio do Espírito Santo. Mas quando és cheio do Espírito Santo, não pensa que as batalhas terminam. Não, porque o irmão diz, eles tiveram que pelejar por cada centímetro. Quando entraram na terra prometida, tiveram mais que lutar. Houve lutas lá na terra prometida, para poderem conseguir aquela terra. E vocês verem, eles apenas foram chamados da igreja quando saíram do mundo. Os israelitas, não é? O povo de Deus. Foi apenas chamado de igreja quando saíram do Egito. Egito tipifica o mundo. Tu só te tornas igreja cristão quando tu deixas o mundo por completo. Amém. Abandonas por completo as coisas do mundo. Aí sim é que te tornas uma igreja. É que te tornas a igreja, digamos assim. Vamos tentar colocar algumas bases. O tema que eu queria trazer hoje, deixa eu falar também, há sempre presente a água da rocha. Amém. Esse é um tema que eu quis trazer hoje.
há sempre presente água da rocha. Um tema que Mambo não pegou, então se eu estou aqui para repetir o que Mambo não pegou. Há sempre presente água da rocha. Vamos ainda, desculpa, colocar as bases. Há sempre presente água da rocha. Depois vamos explicar o que é água, o que é rocha, mas creio que vocês já sabem o que cada coisa significa. Na mensagem há sempre presente água da rocha. E Mamãe diz no parágrafo 68 a 71. Mamãe diz assim: agora, eles estavam no Egito e Deus enviou Moisés. E ele estendeu sua vara e moscas e piolhos vieram sobre a terra. Ele estendeu em direção ao sol e ele se pôs. Ele estendeu sobre as águas e elas se tornaram em sangue. Ora, Israel estava em Canaã ou em Gósen. Israel, irmão Branham diz, Gósen é o tipo perfeito da esposa ser arrebatada. Porque enquanto que o Egito estava em pragas, enquanto que o Egito estava piolhos, de coisa gafanhotas estavam no Egito, o povo estava em Israel, estava em Gósen. Mas dizer tipifica a esposa ser arrebatada, enquanto as pragas do Apocalipse estarão assolando o mundo, a terra, a esposa estará na ceia das bodas do Cordeiro. Simplesmente tendo um tempo glorioso. O sol nunca se pôs, as pragas jamais os tocou, porque eles simplesmente estavam tendo um tempo glorioso. 69. Mamãe diz assim: exatamente como você fez quando você foi salvo. Tudo, mamãe diz, os pássaros cantaram diferente. E todos eram amáveis. Não sei se vocês sentiram isso, eu pelo menos senti. Irmão, diz, quando você foi salvo, quando você aceitaste a tua salvação, mamãe, tudo ficou diferente. Os pássaros cantavam de uma forma diferente, o mundo tornou diferente para você. Você agora via tudo. Escutam. E todos eram amáveis. E que coisa! Como tudo estava simplesmente excelente quando você primeiro foi salvo. Então, veio o tempo penoso, a correção. Tempo de santificação. Santificando a si mesmo das coisas do mundo. Deixando de lado todo o embaraço e o pecado que te rodeia. Amém. Você, um homem, teve que parar de fumar. Você parou de beber. Parou com a sua ida aos salões de sinuca. Todas as suas reuniões noturnas de jogos de baralho. Tu paraste tudo quando tu foste salvo. Quando tu aceitaste a tua salvação. Escuta. Todas aquelas coisas você teve que santificar a si mesmo delas. Pela fé no sangue de Jesus Cristo. Amém. Santificando-se. Vocês mulheres deixaram seus cabelos crescer. É por isso que você diz, vou esperar Deus me santificar. Não, santificando-se a si mesmo. Não é se vai sentar esperar não porque Deus me santifique. Escuta. Encumpridaram seus vestidos e agiram diferente do que vocês eram. Tempo de santificação. Muitas vezes eles rebelaram e voltaram. Bem, aquele não era um filho de Deus, vejam. Mas muitas vezes o povo se rebelou e voltaram, foi embora. Mas aquele não era um filho de Deus. Vejam, um filho de Deus olha direto para o Calvário. Amém. E sabe que aquilo é para o seu bem. Amém. Quando estás a receber uma correção, não é zangas e volta, vai embora. Não vou mais voltar lá. Não, irmão Branco diz não. Você sabe, um filho de Deus sabe que aquilo é para o seu bem. Amém. Então ele fica fixo olhando para o Calvário. Assim então, aquele processo de tempo, aí foi onde a grande queda veio. Em Israel, escuta. Quando este grande tempo de marcha apressada, então o povo começou a cair de um lado para o outro. Então em suas conversas, isso é quando o povo estava no deserto, não é? Depois Deus lhes tirou do Egito. Vamos falar de tudo isso, vamos entrar um pouquinho mais no fundo nisso. Depois de Deus lhes tirou do Egito, estavam no deserto, tudo estava bem. Mas quando as coisas começaram a correr mal, é aí onde eles começaram a murmurar, escuta.
Então, em suas conversas, diziam, desejamos voltar ao Egito. Depois de tudo, as coisas estão aí mal, então eles dizem, não, queremos voltar ao Egito. Ou seja, queremos voltar no mundo. Se atualizarmos, não é? Tu vês que as coisas estão mal como cristão, está tudo mal, então quero voltar no mundo. Escuta. Nossas almas detestam este pão leve. Em outras palavras, se eu tomasse historicamente, o irmão já vai tomar historicamente agora. Isso foi o que eles disseram. Se pegarmos aqui, se atualizar, o irmão diz 71. Agora, no dia moderno, isso seria, toda quarta-feira à noite, reunião de oração. Mas isso seria assim. As pessoas vão começar a reclamar, quarta-feira, aí mais na oração, mais na oração, todos os dias, escuta. Todo domingo de manhã voltar à igreja, o que ouvimos, a mesma coisa. O pregador se levanta e prega, hinos, volta. Vejam, então você está indo como uma linha de dever. Mas você então vai à igreja como se fosse um dever, apenas estás aí na igreja porque tens de ir. Irmão diz, você não é um adorador. Se você pensa desse jeito, ir na igreja como se fosse uma linha de dever, você não é um adorador. Amém. Amém. Um adorador vai lá para adorar. Amém. Para se expressar diante de seu Deus. Amém. Para louvar a Deus por sua bondade. Para cada palavra ele se firma sobre ela. Vamos a colocar as bases. 72. Simplesmente como um caso de amor. O fato de ver é simplesmente como um caso de amor. Se você estava saindo com uma garota porque sabia que era um dever, ou você vai com um rapaz, quando você é jovem, ou você diz, mamãe quer que eu ande com este rapaz, mas eu simplesmente não posso suportá-lo. Você não tem nada vindo dele. Mano, você não tem nada dele vindo ver você. Se o irmão diz, é como se duas pessoas, não é? Digamos assim namorados. Mas a mulher só está com o homem, ou o homem só está com a mulher só está com a mulher, porque a mãe quer. Então a mamãe diz, você não obterá nada. Quando ele vir visitar, não terás nada. Escuta. Se isto for da mesma forma acerca da garota para com o rapaz, ou o rapaz com a moça, você vai com ela, ela aborrece você. Mamãe quer que você ande com ela porque ela é o tipo de garota que mamãe gosta. Vejam, isto aborrece você. Nem um caso de amor. Porém, você não se importa, você não quer se assear, você não quer vê-la. E isto é uma coisa horrível. E quando ele vem te ver, você simplesmente deseja que ele se apresse e vá embora. Mas se você está com aquele homem ou você está com aquela mulher, porque é tua mãe que quer, quando aquele homem ou aquela mulher vem te ver, você quer que ele vá embora. Escuta. Esta é a mesma coisa quando você. Por que ele prega tão demorado? É a mesma coisa quando você vem à igreja por dever apenas. Mas você fala, ele prega tão demorado? Demora muito. Você está aí sentado, mas quer já voltar em casa, quer ir embora. Mas é porque você não está enamorado com Deus. Escuta. O que a respeito de toda esta coisa e tudo, você não está em amor. Porém, quando você se firma realmente sobre toda a palavra, como o Espírito lhe advertiu esta manhã, veja, firmando-se em cada palavra, como nos advertiu na quarta-feira, esteja firme na revelação. Amém. Aquilo pode ser o que ele tem falado a você. Firme-se. Esta é a vida eterna. Toda a palavra de Deus é uma alegria. É uma alegria ir à igreja. Amém. Sobre qualquer circunstância. Sobre qualquer circunstância. É uma alegria ir na igreja. Se estiver quente, frio, indiferente, se o povo é barulhento, resmungão, o que quer que eles estejam fazendo, é ainda uma alegria ouvir a palavra do Senhor. Amém. Então você está em amor com Cristo. Amém. Veja, você gosta de ir à igreja. Amém. Mas então você está em amor com Cristo. Você está aí na igreja. Pouco importa se está a demorar, pouco importa o que acontece, você está em amor com Cristo. E o povo então foi murmurando.
O povo começou a murmurar: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer. Moisés, eles estavam a cometer pecado. Eles estavam a murmurar, estavam a cometer um pecado. Murmuraram contra Moisés: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer. Começaram a sentir saudade do Egito. Começaram a sentir saudade do mundo. Queriam voltar embora. Quero voltar no Egito, pelo menos lá tinha comida. Pelo menos já tinha cama. Pelo menos já tinha onde dormir. Vamos avançar. Vamos já ir em 90. Agora, este Horebe era o lugar onde Deus desanimou com o povo. Porque eles assombraram neste lugar e chegaram nesta condição. E Ele os trouxe bem em torno dele. Porque eles não estavam no caminho. Eles saíram da estrada principal quando começaram a murmurar. Saíram para este lado da estrada quando começaram a pecar. E então isso fez com que Deus fizesse alguma coisa que era terrível. Fez com que Deus ordenasse Moisés a tomar a vara do julgamento com que ele tinha julgado a nação, ou seja, os pagãos, e ferisse a rocha para produzir água. O pecado do povo fez com que Moisés pegasse a vara, que havia julgado os pagãos, pegasse a vara e julgasse ou batesse na rocha. Amém. Irmão, não explica disso: por causa dos nossos pecados, Deus feriu Cristo. Amém. Tenha sempre presente a água da rocha. O que significa água agora? Água é Espírito. Espírito Santo, digamos. Água é Espírito Santo. Rocha é Cristo. Rocha é o Senhor Jesus Cristo. O tema é sempre presente água da rocha. Amém. Ou seja, digamos assim, o Espírito de Deus que está sempre presente. Amém. Em outras palavras, é assim que vamos dizer isso. Que está sempre aí. Como lemos em Êxodo, ou em 1 Coríntios, diz que... Vamos ler, só para refrescar. 1 Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios 10. Escutam o 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra os seguia. Irmão, diz, vamos entrar lá. Há sempre presente, pouco importa o que o povo fez. O povo pecou contra Deus, mas mesmo assim a água da rocha sempre os seguiu. A água da rocha nunca abandonou o povo. Nunca, pouco importa o que o povo fez, nunca abandonou o povo. Eu havia lido essa mensagem há muito tempo. Eu falei: meu Deus, que graça. Vai entender? Nunca abandonou o povo, esteve sempre lá. Irmão diz: foi o povo que abandonou a Deus, não Deus que abandonou o povo. Deus sempre esteve ali. Escuta, 104. Agora, algumas pessoas têm sobre seus corações em mente que todo Israel bebeu e eles prepararam os camelos e suas cordas sobre seus cavalos e assim por diante, e levaram suas crianças e viajaram para algum lugar mais e deixaram a rocha lá jorrando. Isto é errado. Mas muita gente pensa que quando Moisés bateu, a água saiu, não é? O povo bebeu, os camelos beberam, todo o povo bebeu e eles começaram a ir embora, deixaram a rocha. Deixaram a rocha para trás e eles estavam embora. Mas muita gente pensa assim, que a rocha ficou lá no deserto e eles foram embora. Muita gente pensa assim, e isso é errado. Aquela rocha os seguiu. E aquela água também os seguiu. Por onde quer que o povo andava, a rocha os seguia. A água também os seguia. Oh, que graça. Pouco importa o que o povo fez. O povo pegou contra Moisés. Pouco importa o que o povo fez. A água sempre os seguia. Eis que estarei convosco, ainda em vós. Amém. Agora, em 1 Coríntios capítulo 10, eu creio, versículo 11, não é 11, é o 5, é o 4, que acabamos de ler. Você pode encontrar isso, que aquela rocha seguiu Israel.
Onde quer que eles fossem, daquele dia em diante, a rocha ia com eles e as águas os seguiam. Mas diz, que belo tipo, uma bela segurança e uma âncora para o crente hoje, que sabe que aquela rocha que uma vez foi ferida, aquela água que certa vez jorrou do Calvário, vai conosco onde quer que estejamos. Vai conosco onde quer que estejamos. Escuta, irmão, oh que coisa, não volta a um certo lugar. A água não volta a um certo lugar, escuta. E diz, bem, nós tivemos água anteontem lá. Nós temos água hoje, bem aqui. Porque aquela rocha era Cristo. E Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Escuta. Vamos chegar lá. 107, vejam. Aquela rocha seguia Israel. Eles jamais seguiam a rocha. Oh Deus. Se tem sono, por favor, mata, expulsam o sono agora. Expulsam o sono, acordam, escuta. Eles nunca seguiam a rocha. Aleluia. O povo de Israel nunca seguiu a rocha. Foi a rocha que seguiu. Aleluia. Pouco importa o que o povo fez. A rocha os seguia. Amém. Que Deus é esse? Porém a rocha os seguia. Amém? Israel seguiu sua jornada. Eles não tinham senão uma coisa a fazer, que era continuar o seu curso em linha reta. Israel não tem uma coisa, quer continuar a andar. Israel não anda apenas. A rocha os seguia. Na vida cristã, caminha apenas. Anda apenas, vai apenas, anda em linha reta, vivendo a palavra. A rocha te seguirá. Bem continuamente para a terra prometida. E a rocha e a água os seguiam. Oh, que graça! Pouco importa o que o povo fez, o que Israel fez. Ei, Matânia, pouco importa. Murmuraram contra Deus, falaram mal de Moisés e Deus. Mas mesmo assim a rocha os seguia. Amém. Na mesma mensagem 110, diz assim: agora, a fim de obtermos esta vida, lembre-se, a vida de Cristo permanece com a igreja. Mas, se pudéssemos ancorar nossos pensamentos ali pelos próximos 10 minutos, Cristo não deixa a igreja. Amém. Cristo não abandona a igreja. Amém. Está a falar da igreja, a igreja noiva. Eu preciso aqui está com I maiúscula. Quando estás a ver igreja escrito com I maiúscula, quer dizer a noiva. Amém. Cristo não deixa a igreja. Eu estarei convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. É o povo que deixa Cristo, não Cristo deixando o povo. Amém. É vocês que abandonam Deus, não Deus nos abandonando. Amém. Você já aconteceu uma coisa, Deus me abandonou? Não, Deus não te abandonou, você que abandonou a Deus. Deus está sempre lá. Vai buscar onde você o deixou. O povo deixa pela sua incredulidade. Eles deixaram Cristo, não Cristo deixando o povo. 110. Israel deixou a torrente, não a torrente deixou Israel. Vem, pois a Bíblia amplamente afirma isto. A rocha e a água seguiam Israel. Os seguia onde quer que eles fossem, ela ia também. Amém? Onde quer que o povo andava, a rocha seguia. A água seguia o povo. Irmão, ele diz, não é o povo que seguia a rocha, mas é a rocha que seguia o povo. Mas se meditarmos isso pelos próximos 10 minutos, vamos perceber bem isso. 113. Agora você diz então, irmão Branco, por que nós não fazemos coisas quando devemos fazer? Como é que nossos dons e coisas na igreja não vêm para a sua cor onde deveria estar? Como é que nossa igreja não se levanta ao povo de onde deveria estar, ao ponto de onde deveria estar? O povo no tempo de prova se afastou como fez Israel. Mas nós não chegamos onde deveríamos estar porque o povo, no tempo de prova, as provas vêm, acontecem, o povo abandonou a Deus como Israel fez. Eles achavam que Deus os tinha
deixado. Achavam que Deus os tinha deixado. Israel entrou em pecado. Por vezes você, quando entra em pecado, você que abandonou a Deus. Amém. Apenas vai e te arrepende. Amém. Apenas volte onde erraste. Vai e conserta aquilo. Amém. Porque Deus nunca abandonou o seu povo. Amém. Mas lembre-se, a rocha jamais deixou Israel. Israel deixou a rocha. Eles esqueceram a rocha estando com eles o tempo todo. Ela estava bem ali. Ia exatamente com eles para o fim da estrada. Ela os seguia. Ela não estava fora do alcance de falar. Ela não estava fora do alcance de ouvir. Ela não estava fora do alcance de vista. Mas a rocha lá no deserto não estava fora do alcance de falar. Não estava fora do alcance de ouvir, nem de ver. Mas pela incredulidade do povo, o povo achou que Deus abandonou. Vamos, Isaías. Isaías 59. Escutam. 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Amém. Deus não está distante de falar. Irmã Mãe já vai dizer. Escuta, 115. E nem é Cristo com a igreja hoje. Ele não está fora do alcance de falar. Alguns de vocês têm apostatado e feito o que é errado. E vocês perderam aquela alegria. Perderam o gozo da salvação, mas não perderam a salvação. Mas o diabo não pode tirar a tua salvação. O diabo pode tirar o gozo da salvação. Tal como Davi perdeu o gozo da salvação, ele diz: Pai, restaura-me o gozo da salvação. Porque a salvação o diabo não pode tirar de ti. Porque Deus, como temos ouvido, Deus não te salva agora para te perder depois. Escuta. E a sua água deixou de fluir. Ele ainda está à distância de falar a você. Ele te segue. Ele conhece cada movimento que você faz. E tudo que você faz. Ele está desejando ouvir chamá-lo à cena. Amém. Deus está dizendo: me chama, filho, me chama. Ele está desejando com você, ele chama em cena. E esse grande movimento pentecostal hoje, Deus está esperando que você o chame em cena. Vamos deixar o pentecostal lá de lado. E vocês hoje, Deus está esperando que você o chame em cena. Amém. Você não está fora do alcance de falar com Ele. Amém. Vocês não estão fora do alcance de falar com Deus. Apesar de termos errado e pecado, e voltado nossas costas para Ele, e feito coisas que não deveríamos, mas ainda Ele está conosco. Oh Deus, ainda que tivéssemos errado, ainda que tivéssemos feito pecado, Deus ainda está conosco. Amém. Cristo disse que Ele estaria conosco. A Bíblia diz: as águas seguiam os filhos de Israel. Quando eles tinham sede, eles sabiam que a água estava perto. Amém. Deus deseja que você o chame em cena. E Deus nunca abandonou os seus filhos. Amém. Quando tu estás fraco, quer que ela apareça como El Shaddai. Deus consegue. Deus no feminino. Quando tu estás fraco, ela aparece como El Shaddai. Mas você não pode gritar El Shaddai, não grita Jesus Cristo. Porque o El Shaddai é um atributo de Jesus Cristo. Todos os 7 nomes compostos, reditores de Jeová, manifestaram-se em Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, Ele é El Shaddai. Ele é Jeová Shammah. Ele é Jeová Jireh, Jeová Rapha. Ele é tudo o que você necessita. Antes do Velho Testamento, se você tivesse frente, você dizer Jeová Rapha, que esse é Deus o curador. Agora não. Você tem que falar Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus aparece como Ele Shaddai quando você está fraco. Desde então, 121. Teríamos nós tempo para verificar essa confirmação no capítulo 16 de Gênesis? Ou poderíamos verificar no capítulo 17? Quando ele encontrou no nome do Deus Todo-Poderoso, que significa El Shaddai.
significando a palavra hebraica, o seio de uma mulher. Vamos escrever. El Shaddai. Avança. El Shaddai. Que significa seios de uma mulher. E mamãe diz Shad significa seio, mas Shaddai significa seios no plural. É o plural, quer dizer, não tem uma, mas tem duas. Escuta, El Shaddai, o forte, aquele que satisfaz, aquele que nutre. Amém. Que velho, com 100 anos de idade, e Deus o encontra e diz: eu sou o El Shaddai. Abraão, quando tinha 100 anos de idade, ele estava bravo. Deus apareceu e disse: eu sou El Shaddai. Apareceu para lhe fortificar. Agora, Shaddai significa seio de mulher, mas Shaddai significa seios, plural. Agora, ele não é apenas Deus de um seio, mas são seios de Deus. Ele foi ferido por nossas transgressões, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Teve uma vez um certo capitão, não é? Estava prestes a morrer. Estava a morrer, não creio em Deus, digamos assim. Estava a morrer. Tinha muita gente lá, mas apenas não vou contar a história assim parcialmente. Tinha um menino que estava com a sua Bíblia. Foi num capitão e disse: capitão, eu conheço Deus, digamos assim, pode salvar, como disse o pastor parcialmente. Pode salvar e tal. Ele disse: tá bom, faz. Ele tal me diz: a minha mãe, quando eu era criança, não é? Minha mãe lia, quando eu ficava bem, porque lia Isaías 53. Pelas suas pisaduras fomos sarados, todas essas coisas. Ele disse: a minha mãe, lá onde está a dizer, pelas suas pisaduras fomos sarados, a minha mãe colocava o meu nome. Quer dizer, pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Ele falou: então, doutor, senhor capitão, posso colocar. Não, o capitão, aquele capitão pediu: coloca o meu nome, por favor. Não, o capitão já esqueci, digamos então que é Fortunato Fial. Ele disse: então, pelas suas pisaduras, eu, Fortunato Fial, fui sarado. Pelas suas transgressões, eu. E a mãe diz: ele foi curado, que eu fui curado também. Se tu puderes fazer isso, com fé, pega lá no teu nome, coloca teu nome. Pelas suas pisaduras, eu, Benjamin Vitor, fui sarado. Amém? Amém. Escuta. Se você precisa de salvação, segure e nutra-se daquele seio de Deus, a sua palavra. Quer dizer, o seio de Deus é a sua palavra, sua promessa. Sua promessa. Quantas promessas de Deus, amém? Você virá da podridão do pecado e da imortalidade a uma pessoa santa e pia. Se você está enfermo, pelas suas pisaduras fomos sarados. Apenas se firme na outra promessa de Deus e amamenta. Amém? Vamos continuar. O que o bebê tem que fazer? Nós somos bebês de Deus. Amém? Eu quero que vocês obtenham isto, irmãs. Todas vocês aí. Nós somos bebês de Deus. E o que o bebê faz quando ele está doente, inquieto? Ele fica muito inquieto e doente. Agora, a única coisa que você tem que fazer, a única coisa que o acalmará é quando a mãe o pegar, segurar em seu seio e alimentá-lo. Agora, o que a mãe faz? A mãe produz o leite. E o bebê, a força da mãe é sugada pelo bebê. Amém. A força da mãe é sugada pelo bebê. Quando você está fraco, vem sugada nas forças de Deus. Quem é mais forte que Deus? Quem é mais forte que Deus? Ninguém. Você sugar de Deus é a força de Deus. Oh. Não é força do Hércules, não. Força de Deus. Oh. E pense num bebezinho apoiado na sua mãe. O seio de sua mãe, ele para com a sua inquietação. Ele não fica mais inquieto, fica satisfeito. Aquilo para com sua inquietação. Então, quando nos seguramos na promessa de Deus, quando Deus nos revela isto: eu sou o Senhor que cura todas as suas enfermidades. Seja quem for, deixe-o vir. Tenham guardado a sua esperança, então estou satisfeito.
enquanto estou sugando a força de Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o doador da vida, a força. Amém. Ela aparece como El Shaddai quando tu estás fraco. Tu estás fraco, mas diz, Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus, tu no Velho Testamento, El Shaddai, mas manifestaste como Jesus Cristo, o nome de Deus. Amém. Cura-me, Deus, salva-me, dá-me forças, grite, clame. Amém. Amém. Vamos salvar. Mamãe diz, aquilo é assim, Deus aparece como El Shaddai. Quando você está fraco, Ele aparece como El Shaddai. Agora, Deus ama te colocar em problemas. E mamãe diz, Deus ama te colocar em problemas. Amém. Para te mostrar que Ele é um socorro bem presente na vida. Jeová chamar. Jeová chamar significa Deus presente está. E Jesus Cristo prometeu que sempre estará conosco. Amém. Deus ama te colocar em problemas. Hebreus capítulo 3, 137 a 137 a 143. Hebreus capítulo 3. Mensagem Hebreus capítulo 3. E a coluna de fogo foi enviado para Moisés. E Moisés foi enviado para os filhos de Deus. E eles estavam supostos a seguir Moisés. Nós estamos supostos a seguir Moisés de hoje. Amém. Não Capu Filipe, mas William Branham. Mas se formos sair um bocado, então irmão vai dizer também, o Moisés de hoje é o Espírito Santo. Amém. Eles podiam ver Moisés, e Moisés via a luz. Ali iam eles, aqueles que criam. E quando eles partiram, eles chegaram ao Mar Vermelho. Ao Mar Vermelho, escuta. E tudo que eles nunca tinham visto mais sinais de milagres e coisas acontecendo, enquanto estavam quietos, não na velha terra do Egito. Mas quando eles saíram ali em sua jornada, recém-convertidos e tirados fora, então logo você fica sabendo que eles tiveram problemas. Mas não vai querer tentar dizer, quando eles estavam no Egito, quer dizer, digamos que tudo estava bem. Digamos assim, viviam as suas vidas, faziam os seus trabalhos, voltavam, iam fazer os seus trabalhos, voltavam, mas quando eles saíram do Egito, é aí que problemas começaram. Amém. Escuta! 138. Deus gosta de te colocar em problemas. Amém. Ele gosta de trazer problemas e ver o que você fará sobre isso. Amém. Oh, que Deus é este? Então ele simplesmente parou o Mar Vermelho. Amém. E a primeira coisa que você sabe, marcharam diretamente por aquele lugar. Então mandou, eles colocou em problema. Eles estavam no Mar Vermelho à frente deles, o faraó atrás deles, estavam em problema. E Deus ele mesmo veio os livrar. Está mais à frente, mas Deus disse, irmão não diz, que o que quando eles estavam no Mar Vermelho, como eles estavam em sua linha de dever, no seu caminho de dever, viviam a vida de cristãos, o que é que Deus fez? Deus olhou no Mar Vermelho, Deus apenas olhou no Mar Vermelho, com os olhos de ira, e o Mar Vermelho sentiu medo. O Mar Vermelho afastou. Porque o Mar Vermelho sabia que a palavra de Deus não era ideal. A palavra era real. Amém. Vamos ler isso aí. Amém. Vê como Deus gosta de fazer isso. Ele gosta de mostrar o seu poder e amor. Ele é Deus. E Ele simplesmente gosta de te mostrar quem Ele é. Amém? E o problema disso é hoje. As pessoas dizem, oh, aqueles dias já passaram. Não! Como pode Deus te mostrar quando lhe é ensinado tal besteira como esta? Você fala, o Espírito Santo, sua irmã não tem Espírito Santo. Sua irmã não podia curar. Sua irmã não podia fazer isso. Como é que Deus vai se mostrar a ti se você pensa desse jeito? Como é que Deus virá e se manifestará a ti? Escuta, mas Deus gosta de se manifestar. Amém. Ele gosta de se manifestar. Ele gosta de mostrar que Ele é Deus. Amém. Amém? Amém. Aqui vem os filhos de Israel andando na luz. Moisés indo diante deles. Ali estava eles. Venham, este é o caminho. Deus está chamando. Nós estamos saindo. Estamos indo para a terra prometida. Amém. Mas, oh aleluia.
Aqui estavam todos eles, gritando e pulando, e tendo um bom momento, vocês sabem. E a primeira coisa que você sabe foi que eles olharam para trás e disseram: oh, o que é aquela poeira? Poeira! Todos estavam bem, estavam tendo momentos de alegria. Aleluia! Nos tiraram do Egito, quando de repente viram poeiras, que Faraó havia. Um deles subiu numa colina e disse: oh, puxa, é o exército de Faraó. Deus disse: por que vocês estão com um tanto medo? Não creram vocês no que eu fiz ali embaixo? Por que vocês estão preocupados? Por que vocês me deixam irado? Estava tudo bem, aleluia, fomos salvos. Quando viram problemas a chegar, ficaram com medo. Irmão Brown diz: deixar Deus irado. Quando você fica com medo, você deixa Deus furioso. Você tem o poder da palavra? Deus te deu tudo, mas você fica mais com medo. Escuta, quando eles chegaram lá embaixo, Moisés desceu e intercedeu a Deus. Deus simplesmente abriu o mar vermelho e eles atravessaram, fecharam o inimigo. Amém? Essa é a maneira que Deus faz. Não fique apavorado, não fique com medo, não fique aturdido. Você provoca Deus. Amém. Quando você fica com medo e perturbado, estás a provocar Deus. Deus fica irado contigo. Problemas vieram, o inimigo veio, o que aconteceu? Eles passaram no mar vermelho e Deus matou os inimigos. Amém. Se você sabe que Deus que te chamou, irmão, você é cristão porque Deus te buscou. Então não se preocupa, o inimigo vem, você fica calmo, Deus se ocupará. Deus disse ao Senhor, disse que Deus diz a Sansão: Sansão, não se preocupa com os filisteus, eu cuidarei deles. Dos filisteus, Deus cuidará. Dos teus inimigos, Deus cuidará. Você apenas caminha, vai na caminhada, anda, viva a palavra. Dos teus inimigos, Deus cuidará. Deixa eu beber água antes de não me falar. Irmão de água. Escuta. Então o que ele fez? Parece bem. Nós tivemos uma grande prova. Bendito Deus, nós passamos por cima disso. Nós não teremos mais. Estamos em nosso caminho para a terra prometida. E ele nos dirigiu bem para o deserto onde não havia água. Oh Deus. Deus os tirou do Egito. O que é que ele fez? Lhes levou onde não havia água. Onde não havia água. Era onde Deus lhes levou mesmo. Oh Deus. Vem. Pode você imaginar? Deus com seu povo santo santificado, os dirigindo diretamente a esta armadilha. Então os tirou daquela armadilha e os deixou bem aqui onde não havia água. Amém. Deus lhes tirou e os colocou onde não havia água. Amém. Quando ele poderia tê-los levado por algum lado onde houvesse água. Deus poderia muito bem lhes pegar e lhes colocar onde tem mais de água, mas não. Os pegou e levou onde não havia água. Amém. Ora, ele poderia simplesmente ter feito um rio pelo caminho se ele quisesse. Ele poderia ter rompido cada montanha em alegria, jogando água a 5 pés no ar, se ele quisesse. Claro, ele poderia. Amém. Deus poderia agora mesmo, sabe, todos os problemas acabaram. E te deixar você viver uma vida boa, suave, mas irmão não vai dizer. Deus poderia mesmo agora tudo na tua vida correr bem. Tudo, e ele poderia. Vocês não sabem que Deus é capaz ou não? Mas escute, mas se ele tivesse feito isso seria muito fácil. Se ele tivesse colocado onde tivesse muita água, seria muito fácil. Como é que a escritura diria mais? Ao que vencer. Se vem ao que vencer é porque vai ser muito difícil. Mas ao que vencer, sentará no meu trono, como eu sentei no trono do meu pai. Assim, ao que vencer. Se Deus me matasse, todos os problemas acabaram. Senhor, seria muito fácil. Oh, que coisa! Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Olha aquela escritura que eu vi que Deus olhou no mar. Escuta. O sonho certo, de 18 de 12 de 1960. Quem te diz? Agora na Bíblia, certa vez. Desculpa. Agora, na Bíblia, certa vez,
cito isto? Quando Israel estava no mar do dever, escuta, quando Israel estava no mar do dever, quando você é verdadeiro cristão, estás no teu dever de cristão, estás a ver a palavra, indo para a terra prometida, o mar vermelho estava no caminho deles. Deus olhou através daquelas nuvens, escuta, o mar vermelho estava no caminho deles. Deus olhou através daquelas nuvens, com olhos de ira, através da coluna de fogo, e aquele mar vermelho ficou com medo. Porque Deus tinha feito uma promessa, nem um sonho certo. O mar sabia que a palavra de Deus não era irreal. Eles sabiam que era certo. Teu inimigo sabe que a palavra de Deus é real. Ele sabe, não? O problema é nós que não queremos saber, não queremos aplicar a palavra. Quando Deus olhou no mar vermelho, o mar vermelho sentiu medo. Escuta, Israel estava destinado para aquela terra prometida. Você está destinado para a terra prometida. Está destinado para o Espírito, para o Espírito Santo. Nada poderia ficar no caminho deles, nada pode ficar no teu caminho. Porque assim havia dito Deus. Então o mar ficou com medo e moveu-se para trás e fez um caminho certo bem no meio dele. Deus prometeu. Escuta, Deus prometeu nunca te abandonar. Vamos ler Hebreus 13:5. Hebreus 13:5. Deus prometeu nunca te abandonar. Escuta, vamos começar no 1 até 5. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com ele, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Venerado seja entre vós um matrimônio eleito sem mácula. Porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. Escuta assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tens, porque ele disse: não te deixará nem te abandonará. Amém. Deus prometeu que não te deixará nem te abandonará. Amém. É a promessa que ele fez. E Deus, quando promete, cumpre. Amém. O povo de Israel sempre errou. Sempre pecou. Acontece, tudo está bem, aleluia. Mas quando começa a acontecer algo errado, voltam-se contra Deus. Sempre foi assim. Certa vez aconteceu também que rebelaram-se contra Deus. Contra Deus e Moisés. Já vamos ler, está em Números 21, 1-9. Rebelaram-se contra Moisés, vamos ler. Números. Vamos mais rápido. Números 21. Números 21. Vamos já no 5, né? Vamos começar no 5. Não, 6, 4. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Se vocês lerem do 1, vocês vão ver que eles pediram a Deus com que Deus os livrasse. Deus os livrou. Deus fez com que eles matassem os egípcios todos. Mas quando começaram a andar, chegaram no caminho do Mar Vermelho, como viram que ficou difícil, o povo angustiou-se naquele caminho. Escuta, 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Quando falaram mal de Moisés e de Deus, quando as coisas agora começaram a ir mal, veio algum mais de Moisés, então Moisés vai dizer: Moisés, ora pelo menos, pecamos contra ti, ora a Deus. Disse o Senhor a Moisés: faça-te uma serpente ardente
e ponha-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que tem e tendo sido picado, olhar para ela. Amém. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que picando alguma serpente alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Amém. Deus fazia boas coisas para com o povo. O povo, aleluia. Mas quando chegaram no problema, falaram contra Moisés. Começaram agora a pecar de novo. E Deus tirou. O que Deus fez? Mandou serpentes. Com que picassem o povo. Com que picassem o povo. E o povo foi a Moisés, pecamos contra Deus e contra ti. Ora, Deus, interceda a Deus por nós. Deus orou. Moisés orou. O que Deus fez? Mandou fazer uma serpente de bronze. Que colocou por cima. Uma serpente de bronze. Estou apontando aí, lembrando. Que colocou por cima uma serpente de bronze. E todo mundo se foi picado. Se você olhar aquela serpente de bronze, estarás curado. Qual que importa o teu pecado? Você cai e olha lá. Necessário dizer nascer de novo, 59. Um belo tipo eu tenho aqui em Números, acabando de ler. Eu escrevi minhas escrituras aqui em Números. O bonito tipo disso está ali, isto é, ao todo bonito, se você puder ver, isso é uma serpente de metal, levantada no deserto. Como Israel, aquela serpente para eles era uma picada mortal. Não havia nenhum remédio. Amém? Quando você não fosse picar, não havia nenhum remédio. Está aí no médico, me dá paracetamol. Não. Não havia nenhum remédio para aquela picada. Escuta, não havia um médico no meio deles que tivesse o remédio à cura. Eles tinham médicos entre eles, tinham médicos, porém não para aquela picada. Amém. Exatamente como eu tenho dito. Não há médico em nós que possa curar pecado. Amém. Amém. Não há médico que possa curar pecado. Escuta, isso é uma picada mortal. A alma que pecar morrerá. É uma picada mortal. E todos estamos culpados. Todos fomos formados em iniquidades. Todos nós somos culpados. Mas o que fez Deus? Eles eram culpados então. A morte tinha que ser plaga. A pena de morte. Mas Deus tinha Moisés para levantar uma serpente de metal. E a colocou sobre uma haste. Que nada podia fazer o povo. Nem o dinheiro tinham que eles pagar. Não tinham que pagar nem o dinheiro para ser curado. Escuta. Enfim, nada. Nem um credo eles teriam que recitar. Ou porque Ave Maria, não. A nenhuma igreja eles teriam que se juntar. Simplesmente olhar e ver. Era simplesmente olhar e ver. Ver você com simples. É simples ser perdoado. É simples ser curado. Apenas olhe e ver. Amém. Não junte-se à igreja, nenhuma sensação, não espera a sensação. Você não tem que ter um sentimento estranho. Ou porque se sentir tipo, não tem que ter isso. Irmão, mas veio nos revelou. Batemos do Espírito Santo sem sensação. Você não sabe, tem Espírito Santo, mas não. Escuta, estás a começar a deixar. Fazer isso, não vou mais fazer. Escuta. Apenas olhe e viva. É tudo muito simples. Não se você memorizar todos os 10 mandamentos, não se você conhecer todos os estatutos, não. Apenas olhe e viva. Isso é tudo que você tem que fazer. Escuta, João 3. Vamos agora atualizar a nossa serpente de bronze. Parece complicado. Sabemos que serpente é Satanás, amém? Amém? Satanás é um imitador, é um pervertedor da palavra. Não se pode dar nenhum mérito a Satanás. Imagina você, por exemplo, cometesse um erro, mas querer falar Satanás. Não dá mérito a Satanás. E aí diz, Satanás, a culpa não é de Satanás. Ele não é tão poderoso assim. Satanás não é tão poderoso que toda hora você me deixar cair. Quem diz que Satanás é poderoso? Você que está a se deixar levar. É coisa de mamãe, há pecados que não precisa te curar e você deixar. É você tomar decisão. Você fala, não, a partir de hoje, não.
João 3, 14, 19. Aleluia. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia. Escuta, poderia dizer, mas Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Não tem ênfase. Mas Deus colocou mesmo de tal maneira. Se investigar isso, vocês vão ver que Deus disse que amor é um jeito. Escuta. Amém. Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Quem crê nele não é condenado. Amém? Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem à luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Tal como Moisés levantou a serpente de bronze lá no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Amém? Para que todo aquele que for picado na serpente apenas olhar no Filho do Homem, no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, será curado. Apenas olhe e veja. Você vê, olhe e veja. A diferença entre olhar e ver. Olhar é olhar sem atenção, mas ver é ver não prestar. Eu digo em inglês quando você fala pay attention. Não é pay attention. Vamos esquecer. Oh Deus. Look and see, ok, look and see. Quando fala em look é tipo só, hein? Look apenas. Mas quando eles falam veja, é tipo ver, olhe com atenção. Ver significa olhar com atenção. É tipo hear and pay attention, não é? Tipo ouve e presta atenção. Mas escuta, em inglês é outra coisa, né? Em inglês é outra coisa. Escuta, na mensagem, a visão do Patmos, 52. 52 e 54. Israel havia pecado. O pecado tinha que ser julgado. Escuta. Em Apocalipse 1, Deus aparece. Senhor Jesus Cristo aparece no meio dos sete castiçados. Com vestido. Amém? Mas com cinto. Ou seja, com a cintura. Não na cintura. Com cinto não na cintura. Para dizer que eu sou um sacerdote, não. Mas aqui no peito. Para dizer que eu juiz. E quando ele apareceu, os seus pés eram de bronze. Aí a Bíblia diz pés como um latão reluzente. Irmão, diz pés de bronze. Irmão, diz bronze significa juízo divino. Bronze significa juízo divino. Bronze, juízo divino. Amém. A mensagem é boa. A mensagem é Deus. Escuta. Ela apareceu com os pés de bronze. Mas de bronze significa juízo divino. É algo já julgado. Escuta. 52. Israel havia pecado. O pecado tinha que ser julgado. Assim sendo, Deus mandou a Moisés que pusesse uma serpente ardente na haste, para que qualquer um que olhasse a serpente fosse salvo da pena de seu pecado. A serpente ardente na haste simbolizava o pecado desde o jardim do Éden, onde a serpente enganou a Eva, fazendo-a cometer pecado. O bronze fala de juízo, como é evidente no altar ardente, onde a pena do pecado foi encontrada no sacrifício do altar. Quando Deus julgou Israel por seus pecados nos dias de Elias, ele deteve a chuva, e os seus chegaram a ser como bronze. Agora, nesta ilustração, vemos que a serpente na haste representava que o pecado já havia sido julgado. A serpente na haste significava que o pecado já está julgado. Escuta. Avança. Porque havia sido feita de bronze, mostrando que o juízo divino já havia caído sobre o pecado. Amém. Então qualquer um que olhava a serpente na haste, aceitando o significado dela, era curado, porque isso era a obra ou a salvação do Senhor. Escuta agora.
A serpente na haste é um tipo do que Jesus veio efetuar na terra. Ele foi feito carne para que pudesse tomar sobre si os juízos de Deus pelo pecado. O fundamento do altar do sacrifício era de bronze maciço, tipificando o cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. Os seus pecados foram julgados desde antes da fundação do mundo. É um juízo divino, é algo já julgado. Por isso, quando tu és batizado, a irmã diz que o sangue é o Espírito Santo. Quando tu és lavado, tu tens o Espírito Santo. Deus não te vê mais. Amém? Deus, quando te olha, não está a ver os seus erros. Ele está a ver um cordeiro imolado. Irmão Zé pode confirmar. É o tipo de Isaac, não é Isaac, não é? Amém? É o tipo de Isaac, não? Voz de Jacó, mas corpo de Isaú. Você ignorando, Deus está falando. Amém? Escuta. Olha, havia sido imolado desde antes da fundação do mundo. Escuta, o juízo já havia caído sobre ele quando ainda não havia pecadores. Amém? Quando ainda não havia pecadores, é que o juízo já havia caído sobre ele. Amém. A salvação depende inteiramente do Senhor. Amém. Ele pisou sozinho o lagar da ira de Deus. Amém? Vamos deixar essa parte para podermos ganhar o tempo. O juízo já havia caído sobre ele. Pouco importa o que o povo fez. Jesus Cristo foi imolado desde antes da fundação do mundo. O preço foi pago desde antes da fundação do mundo. Há 2017 anos atrás, ou 2000, tirando 30, 1900, deixa eu fazer os cálculos. Há 2000 anos atrás, ele veio apenas manifestar. Amém. Mas por isso é que o diabo não tinha como parar aqui. Porque já estava feito. Amém. Por isso é que o diabo não pode parar a tua salvação. Porque já está feito já na salvação do mundo. Está destinado que tu irás nascer das bolas do Cordeiro. O diabo não pode fazer nada com isso. Escuta, a serpente presente, sempre presente agora a voz. 147. Agora, irmãos e irmãs, eu quero perguntar-lhes algo. Então, se somos nascidos de novo do Espírito de Deus, Deus não tem pequenas partes fracas e grandes partes fortes. Deus não tem pequenas partes fracas e grandes partes fortes. Irmão Branham diz, Ele é inteiramente Deus. Deus é Deus por completo. E se nós somos o corpo de Cristo, pouco importa se você é unha. Pouco importa se tu és unha. Pouco importa se tu és dedo. Pouco importa. Tu és forte. Porque não tem uma pequena parte fraca, pequena parte forte. Tudo é forte em Deus. É diabo te mentindo, tu és fraco, fraco. E se você tivesse o bastante de Deus em si, mesmo que esse fosse simplesmente uma sombra, aleluia. Mesmo se fosse simplesmente uma sombra, isso seria um poder suficiente para formar uma nova terra. Amém. Aleluia. Isto é poder suficiente para formar uma nova lua e um novo sistema. Isto é Deus. Isto é força. E agora mesmo, cada crente aqui tem vida eterna. Amém? Cada crente aqui tem vida eterna. Amém. Tem vida eterna sim. O Espírito vai dizer é Zoe. Zoe significa a vida de Deus. A vida, está a vida de Deus. Está em ti. Jesus Cristo, se simplesmente recebermos isso, todas essas coisas aí, esses pequenos pecados aí, não cometeríamos. É só mesmo o diabo que vem mesmo vir nos mentir. Nós também aceitamos ser enganados. Às vezes também somos burros, né?
Sim, estou a falar, irmãos. Oh, Tiago. Sim. Uma diz que Satanás embeleza o pecado. Ele vem embeleza o pecado de tal maneira que você pensa que é bonito, mas é morte disfarçada. Não diz assim na mensagem, unidos sobre uma cabeça. Não diz isso lá. Escuta. E agora, o Espírito de Deus em você, poder suficiente que levantará o morto, que curará o enfermo, que porá órbitas em condições. Amém. Aleluia! É por essas coisas que você não vê nos filmes, nos bonecos. É tudo Satanás personificando o cristianismo. Está a copiar coisas do cristianismo. Ou porque alguém você vê desapareceu, foi aparecer lá. Oh, isso é a coisa que vai acontecer nos 40 dias, tá vendo? Eles estão querendo. Aí, lá vai o mundo, a ciência já está querendo avançar, já conseguiram trasladar a tua imagem. Você estás aqui, fica na televisão, tua imagem aparece nos Estados Unidos, aparece no Amém. Mas o corpo nunca conseguirão trasladar. Amém. Amém? Porque isso é o poder da terceira puxada. Amém. Da qual eles não têm, não sabem onde é que está. Amém. Não foi explicado. A segunda foi explicado, copiado. Mas a terceira puxada não. Amém. 150, na mesma mensagem, está sempre presente. Se não houvesse uma lei para isso, quando faltarem 10 minutos, por favor, me avisam. Se não houvesse uma lei para isso, filhos e filhas de Deus criariam um mundo aqui fora e viveriam uma vida particular nele. Se não tivesse uma lei, você está vendo muito pecado, ia todo mundo entrar assim, mundo físico, da física assim. Mas agora, você pode criar um mundo espiritual. Estás lá, mas não estás lá. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Aconteceu uma vez, irmão Bruno, deixa eu contar rápido, irmão Bruno foi com o Billy Paul, estavam com fome, né? Estavam andando, só tinha um lugar que tinha comida. E lá tinha músicas rock and roll e tal, todas essas coisas. Entraram. Estavam comendo, sentaram assim. Billy Paul era jovem mesmo, talvez adolescente. Estavam assim sentados. Estavam comendo. De repente, Billy Paul pergunta, papai, essa música que está tocando é boa, né? E o irmão Bruno diz, mas ele disse, o quê? Essa música eu nem estou a ouvir! Quer dizer, estava lá, mas não estava lá. Criou o mundo dele. Amém? Então é possível você criar o teu mundo, mas no sentido espiritual. Você tem o poder em si para fazer isto. Se você obteve uma sombra do poder de Deus em você, você tem poder para fazer isso. Deus é onipotente. Viu o que eu quero dizer? O poder que Deus está em você fará. Você poderia falar um mundo, a existência e viver nele. Aleluia! Aí está você. E isso é o que o poder é na igreja agora. Porém controlado por uma lei. E esta lei não é guardando um grupo de mandamentos. É uma lei de fé. Amém. Jesus diz: todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Amém. Amém. É uma lei de fé. Vamos ser 152. Quando você é salvo, Deus te dá fé para se levantar da sujeira da terra. Amém. Amém. Quando você é salvo, Deus te dá fé para abandonar as causas, para abandonar o pecado. Amém. Amém. Mas a fé tem de ser exercitada. Amém. Sua fé supera as coisas do mundo. Amém. Como é sua fé? Sua fé naquele ato que Deus operou em você para tornar um filho de Deus. Você parou sua mentira, parou seu furto, você parou sua bebida, porque sua fé levanta acima disso. Então o que te faz parar é a tua fé, que te faz parar depois. Você não tem fé. Paraste de fazer isso como? É a tua fé. Amém. Amém. Se você não fizer, você não tem nenhuma fé. E pela fé sois salvos. Amém. Isso através da graça. 154. Vamos sentar aí mais rápido, para terminar já. Estão cansados? Não. Avança. 154. Então, que tipo de pessoa temos que ser? Tendo fé neste grande Cristo Redentor que vive em nós. Esta rocha ferida que jamais deixa a igreja. Eu estou sempre convosco até o fim do mundo. Amém. Há sempre presença da grande força da salvação e poder que derramou do Calvário para a igreja. Há sempre presença do Deus vivo, a grande corrente,
rocha ferida que vai conosco em nossa jornada. Amém. Israel perdeu sua fé. Eles saíram do caminho. Eles começaram com concupiscência pela luxúria da carne. Se eles tivessem ficado com a fé e crendo que Deus os estava levando para a terra, lá nada existiria escondido deles. Eles já tinham aberto os mares. Eles tinham ferido pragas sobre seus inimigos. Eles tinham crucificado seus inimigos através deles. E tinham andado por sobre a terra. E mesmo assim não podiam ter fé para ir à promessa. Josué e Caleb tiveram aquela fé. Amém. Eles diziam, nós somos mais que capazes de conquistar qualquer coisa que venha diante de nós. Amém. Eles tiveram fé suficiente para matar aqueles gigantes. Amém. Demônio daqueles inimigos era tão grande. 10 espias sentiram medo, não podemos. Mas Josué e Caleb, porque eleitos, disseram, somos mais que capazes. Onde é que eles estavam firmados? Na palavra de Deus. Eles disseram, como Deus prometeu, Ele cumprirá. Deus nos deu a terra. A terra é nossa. 157. Esse é o problema com a igreja. Nós podemos conquistar toda a enfermidade. Amém. Nós temos o poder em nós. Amém. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nada pode se colocar diante de nós. Amém. A única coisa, Ele deseja encontrar alguém que creia nisso. Eu creio. Que creia que Deus já tem feito por você. Deus já fez tudo. Amém. Não que nós seremos. Nós somos agora. Amém. E a sempre presença do Espírito está conosco. Amém. 158. Isso é o que eu quis dizer quando eu falei do tema esta manhã. A sempre presente água da rocha. A sempre presente água da rocha está exatamente aqui agora. Amém. Aquela sempre presente água da rocha ferida no Calvário. Quando aquele Espírito saiu dele do Calvário, aquilo voltou sobre a igreja no dia de Pentecostes. Aquele mesmo Espírito Santo está presente nesta manhã. Amém. E Ele nos dá a promessa. Amém. A água da rocha nunca abandonou a igreja. Está sempre conosco, está sempre com o seu povo. Amém. Amém? Ele está aqui nessa manhã. A única coisa não é somente crer. O que é que tu vens buscar aqui? Amém. Mas de Deus aparece aquele que espera. Deus cura aqueles que querem ser curados. O que é que tu queres nessa manhã? A sempre presente água da rocha está aqui. Pouco importa se tu pecaste, abandonaste sim. Porque não diz, a água de rocha nunca abandonaram o povo. É o povo que abandonou. Se abandonaste, volta a esse Deus. Volta a essa água. E beba da água. A água do Espírito Santo. Venha receber o que é teu. O que é teu por direito. Amém. 160. Creia nisso, você deve crer. Tem que haver algo lá que abra aquele registro. Abra aquela coisa que te permite entrar nisto. O que necessitamos hoje não é orar por mais poder. Amém. Não é orarmos por mais poder. Escuta. Você tem poder suficiente para fazer uma nova terra. O que você precisa é controlar aquela vida. E viver uma vida pia. Amém. De modo que quando você pedir a Deus qualquer coisa, você sabe. Amém. Amém. Nós temos confiança em Deus nisto. Nós sabemos se guardarmos seus mandamentos. Ele impedirá coisas ruins de nós. Se andarmos com Ele. Deus andando conosco. Amém? Amém. Eles não tinham senão uma coisa a fazer. Eles não tinham senão uma coisa a fazer. O que é? Permanecer reto no curso. Apenas andar na palavra. Amém. Na linha reta da palavra. Amém. Escuta. Não se desviar aqui. E se não se desviar aqui, se desviar ali. Mas permanecer no curso. A igreja não tem senão uma coisa a fazer. Permanecer no curso. Eles tiveram uma coluna de fogo. Amém? Nós temos uma coluna de fogo. O segredo não estava em Moisés. O segredo estava na coluna de fogo. Era a coluna de fogo que guiava Moisés. E Moisés guiava a coluna de fogo. A tal ponto que quando Moisés saiu, ele pensava, ficamos sozinhos. Não, a coluna de fogo estava com ele. O nosso Moisés de hoje saiu, digamos assim, foi descansar.
Mas a coluna de fogo ainda está. O anjo do Senhor, amém? Acampa ao redor daqueles que o temem. A coluna de fogo. Amém? Eles tiveram uma coluna de fogo que eles tiveram para mantê-los num curso. Por seguir aquela coluna de fogo. Aquilo era o que os conduzia. Seu objetivo que eles podiam ver era aquela coluna de fogo. Eles a viram operando através de Moisés. Nós vimos operando através de Abraão. Amém? Vimos operar. E eles sabiam que ele era o líder. Nós sabemos que Abraão era o líder. Amém? Sob a unção do Espírito Santo. Às vezes é bom ser evangelizado, alguns não escandalizar. Amém? É o Espírito Santo que era o guia. Mas o Espírito Santo. Avança. O Espírito Santo é o guia, mas o Espírito Santo precisa de um corpo. Amém? Esse corpo que ele usou hoje foi Abraão. Amém? Para ser o líder da era. Amém. Mas é o Espírito Santo sempre. Você pode dizer, escuta. Isso não me fez, escuta. Depois vou tentar explicar um bocadinho para não se finalizar. Escuta. Moisés trouxe a lei. Jesus trouxe a graça. Abraão trouxe a perfeição. Amém? Trouxe a perfeição. Mas escuta, para tentar amenizar, escuta. Sempre foi Jesus em Moisés. Jesus em Jesus. Amém? Sempre foi Jesus Cristo. Quem és tu, ó monte perante Zorobabel? Quem és tu? Amém? Nosso Zorobabel é William Branham, que trará a perfeição, a pedra angular, e unirá ela com a esposa. Amém? A esposa que é sem mácula e sem ruga. A esposa que é sem pecado. Eu cometi ontem, mas é sem pecado. Satanás assim, mas como assim? É sem pecado. O não diz. Muitos dizem que não existe perfeito. Mas sim, é verdade. Ninguém é perfeito a seu igual. Ninguém é perfeito a seu igual. Mas Jesus Cristo nos é perfeito. Ele nos é perfeito. Por quê? Ele próprio ser Jesus Cristo em você. E quando sei que Jesus Cristo é a perfeição. E quando a perfeição entra alguém, por que aleluia! Não vai chegar a dizer, não existe nenhuma igreja santa. Mas é Deus santo naquela igreja. Não existe nenhuma igreja perfeita, mas é Deus que é perfeito naquela igreja. As pessoas gostam de se escandalizar todos. Hoje nós temos a palavra. Nós seguimos a palavra, sim. E nós vemos a palavra operando nos crentes. E nós sabemos que isto é assim. Então, Deus operando conosco, confirmando a palavra com sinais seguindo. Nós ficamos com a palavra produz os resultados. Amém. É a palavra que produz os resultados. Nós não seguimos os sinais. Deixa isso para os judeus. Nós seguimos a palavra. E a palavra produz sinais. 164. Nós permanecemos com a palavra e a palavra produz sinais. Jesus disse, esses sinais seguirão aqueles que creem na palavra. Veja, isso fica com você fica com a palavra produz os sinais. Amém. Porém Moisés, o que ele fez? Escuta, eles se desviaram. E o que eles fizeram? Se desviaram do caminho. Eles perderam sua provisão da água. 166. Eu acho que isso é o que a igreja tem feito hoje. Ela tem se desviado do caminho da Escritura. Eles têm saído após doutrinas. Eles têm saído após coisinhas que não deveriam fazer. Eles adotaram coisas como o credo apostólico. Onde vocês encontram aquilo na Bíblia? Eles adotaram catecismos que eles leem. Eles adotaram denominações ao invés de uma experiência. Eles adotaram aperto de mãos ao invés de uma experiência de novo nascimento. Eles adotaram a aspersão ao invés de batismo na água. Eles adotaram uma forma infeliz
Pai, Filho e Espírito Santo. Quando não existe tal coisa na Bíblia. A Bíblia diz, no tempo de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, há somente uma coisa a fazer se você quiser aquela mesma água. Voltar ao caminho novamente. Amém. Ele não saiu, ele está aqui. Amém? Amém. Irmão, Jesus está aqui. Amém. O Senhor Jesus Cristo não saiu. Nunca saiu. Mas você que saíste do caminho. Mas agora, volta apenas no caminho correto da palavra. Amém. Volta apenas no caminho. Porque ele está aqui. 167 a 168. Alguém diz, bem, eu sou metodista. Outro diz, eu sou batista. Isso mostra que você não é cristão. Amém. Então nós somos de Cristo. Nós pertencemos a Ele. Amém? Eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da minha fé. E da tua? Da tua também. Amém? Aleluia. Você diz, bem, se sou um batista, se isso é tudo que você é, então você não é de Cristo. Você é um batista. Escuta, se isso é tudo que você é, você diz, eu sou batista. Se isso é tudo que você é, você não é de Cristo. Você diz, bem, eu sou um pentecostal. Se você for simplesmente um pentecostal por denominação, isto é tudo que você é. Mas se você tem a experiência pentecostal, e a palavra pentecostal produzirá uma experiência pentecostal. Segue a mesma coisa que aqueles discípulos seguiram. Permaneça lá até que você seja cheio do Espírito Santo. Amém. Vamos mais rápido. Vamos mais rápido. Escuta! Mas lembre-se, quando Israel se deixou do caminho do curso para a terra prometida, a rocha nunca o abandonou. Ele permaneceu exatamente ali. Assim fez a água. Assim o Espírito Santo está ficando bem ali. Nós não temos que voltar. Escuta, agora, aqui Deus nos ensina uma coisa, uma grande coisa. Deus nos ensina uma lição aqui. Cristo uma vez foi ferido, dando-nos uma experiência pentecostal uma vez. Escuta. Presta bem porque que irmão Moura diz, nós não temos que voltar. Ele disse, Cristo uma vez foi ferido, dando-nos uma experiência pentecostal. Uma vez por todas. Amém. Ele nos deu uma vez por todas. Amém. Agora, quando aquela rocha foi ferida, ela não tem que ser ferida novamente. Ela foi ferida somente uma vez. Nesse caso, ela fala, não volta a ferir a rocha. Amém. Amém. A rocha foi ferida uma vez. A água escorria da rocha. Amém? A água saiu. O povo desviou. A coisa a fazer não era voltar e bater na rocha. Não. Não é voltar a pegar Jesus Cristo e meter ela no cavalo, não. Não. Escuta. Moisés cometeu um erro, feri-la pela segunda vez. Isso é que a pessoa não tem erro. Isso é que fez com que Moisés não entrasse na terra prometida. Isso não tem erro. Por voltar a ferir a rocha. Mostrando a fraqueza de sua fé no pacto. É? Mas quando Cristo uma vez foi ferida, nós sabemos que ele não terá que ser ferido outra vez. Amém. Bem, o que Moisés estava fazendo? Moisés estava ajeitando alguma coisa nova, tentando fazer alguma coisa nova. Caísse em pecado. A coisa a fazer não é voltar a pegar Jesus Cristo, jogar mais no cavalo, crucifica mais ele. Não! Apenas escuta, ele já morreu por ti. Você já aceitou. Apenas volta no caminho da palavra. Amém. Volta no caminho da palavra. Amém. O caminho é Cristo ele mesmo. O Senhor Jesus Cristo é o caminho. Amém? Amém. Cristo foi ferido uma vez. Esta é a experiência original. Este é o caminho original. Escuta. Deixa eu só ver essa parte. 178. Deus nos ensina uma lição. Moisés não estava suposto a dizer, agora nós iniciaremos uma coisa nova, aqui, agora, e organizaremos e construiremos a igreja católica. Esta foi a primeira coisa que eles fizeram. Não, então após um tempo, bem, nós iniciaremos algum novo tirado disto. Nós construiremos a luterana, então vem a anglicana, a batista, a campbelista, a igreja de Cristo e anticristo. E todas as outras coisas. Vejam,
Todos eles começaram indo um após o outro, formando denominações e organizações. Aquilo não era isto. Vem ali o que estão fazendo. Eles estão ferindo a rocha outra vez, para começar algo novo. Nós não precisamos de uma nova doutrina. Eles estavam tentando começar mais uma coisa nova. Amém. Deixa eu ver. Eu tenho 19 pontos. Ih! Jesus Cristo, meu Deus. Vamos saltar, escuta. Vamos saltar. Ok, já está no fim também. 10 minutos vai dar para falar isso. Moisés não estava suposto a ferir a rocha novamente. Começar algo novo. Ele estava suposto a falar para eles da rocha original. Eu espero que vocês entendam isto. Moisés estava suposto a falar da original, rocha ferida. Moisés estava suposto a falar do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não uma outra nova coisa. Oh, Buda, não. Oh, Allah, não sei o que, não. Senhor Jesus Cristo. Amém. A tal ponto que quando William Branham veio, não falou de um outro, senão o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmã Mana diz, eu sou a pessoa que mais exaltou o Senhor Jesus Cristo nessa era. O Senhor Jesus Cristo é o centro, amém? Amém. Escuta. Eu espero que vocês entendam isso. Mas não tentar feri-la outra vez. Não tentar começar uma coisa nova, porém falar da coisa antiga. Amém. Deus ajude-me, se eu morrer um indigente, no púlpito, eu falarei da rocha original. Amém. Eu falarei da experiência original. Eu falarei das escrituras originais que lhes deram o batismo do Espírito Santo. Vamos já soltar onde na última. 197 a 199. Escuta. Mas recorda, a rocha nunca os deixou. Ela jamais os deixou e Cristo jamais nos deixará. Cristo disse: eu estarei convosco até o fim do mundo. É isto certo? E aquela rocha permaneceu com eles todo o caminho de Horebe e Nebo. Ela permaneceu, escuta, embaixo ao Jordão. Ela ainda estava ali. Oh Deus, eu quero vê-la no Jordão. Jordão significa morte. Deus está contigo até mesmo na morte. Amém. Porque na verdade um cristão não morre. Um cristão apenas dorme. Um cristão vai descansar. Mas até na morte, digamos assim, não é? Até na morte, Deus está contigo. Amém. A prova, creio eu, porque o irmão Bozoa, creio eu, quando estava morrendo, estava feliz. Mas como é que você está morrendo e está feliz? Ele não está morrendo, é agora que eu vou viver. É agora que eu vou viver. Moisés, quando ele estava no Jordão, a rocha estava com ele todo o percurso. E ele de pé ali, olhando para baixo, um grupo de pessoas que havia apostatado e se afastado de Deus. Seu coração estava compadecendo por eles. E ele olhou sobre o Jordão. Lá estava ele no Jordão. Jordão é espiritual. É sobre o que estou falando, quer dizer, morte espiritual. E lá estava ele de pé ali. A morte estava subindo suas mangas. Mas ele olhou ali por seu lado. Lá se achava a rocha. Ele simplesmente caminhou sobre a rocha. E os anjos vieram e o levaram ao longe. Eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Não importa quão difícil os tempos fiquem, Matana, quão velhos fiquemos, que tipo de morte morramos. Lembre-se, a rocha estará lá no Jordão. Ela nunca sairá ou nunca abandonará. Simplesmente se lembra disso. A sempre presença da água da rocha está conosco por toda a vida, até mesmo no Jordão. Vou tentar falar, vou repetir. Nós abandonamos a Deus, pecamos, fizemos isso, cometemos erro, mas temos de voltar no caminho da palavra, amém? Voltar no caminho da palavra, porque é lá onde Cristo está. Deus está na sua palavra, nunca saiu da sua palavra. Deus nunca te abandonou, Matana. Deus nunca abandonou ninguém aqui. Nós é que abandonamos a Deus, porque Deus quando promete, Ele cumpre. E Ele disse: eu nunca te abandonarei, nem te desampararei. Apenas vem em minhas mãos, venha nutrir dos meus seios. Quando ouviram, Ele é o grande El Shaddai. Ele é o grande El Shaddai. Se tu estás fraco, vem até Ele aqui e nutra-se de Deus. Deus abençoe.
Deus abençoe. Amém. Creio que foi uma tremenda e linda pregação. Que Deus nos ajude